Aleluia. Louvado seja o Senhor Jesus. Aleluia. Queridos, louvado seja Deus. Aleluia. Vamos meditar na palavra do Senhor, queridos. Aleluia. Louvado seja Deus. Evangelho de Lucas, de Jesus Cristo, escrito por Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Louvado seja o Senhor Jesus. Glória seja ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Lucas 10. Aleluia. Nós estamos numa série de mensagens, querido, a respeito da parábola do bom samaritano. Amém? Louvado seja Deus. E nós estamos finalizando, queridos. Em nome de Jesus Cristo, louvado seja Deus. Vamos falar algumas outras coisas nessa noite. Amém? Para a glória e louvor do Senhor Jesus. Amém, queridos? Palavra do Senhor. Aleluia. Lucas 10, versículo 30. Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semimorto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários, os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Amém, queridos? Louvado seja o nome de Jesus. Amados, pode se assentar para adorar a Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. Aleluia. Semana passada nós falamos algumas coisas aqui, eu não vou fazer menção. Louvado seja Deus do que nós, aleluia, abordamos, bem claro, e deve estar ao coração da igreja. Amém? Louvado seja Deus. Aleluia. Mas nessa noite nós vamos fazer menção a partir do versículo 33, onde nós finalizamos na semana passada, falamos do versículo 31 e 32. E hoje, nessa noite, eu quero falar com respeito ao versículo 33. Amém? Louvado seja Deus. A palavra do Senhor, qual nós lemos, que diz: certo samaritano. Amém? Ou talvez na sua interpretação possa dizer: mas um samaritano. Amém, queridos? Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Diga comigo nesta noite, querido: um samaritano. Amém? Um samaritano. Louvado seja Deus. Amados, agora nós estamos aqui vendo Jesus. Ele introduz nesta história, nesta parábola, nesta narrativa, ele introduz um samaritano. E para os judeus, o samaritano ele era tão desprezível quanto os publicanos e as meretrizes. Ele era desprezível. Havia uma dissensão entre judeus e samaritanos. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Eu gostaria de perguntar para você nessa noite, amém? E é uma pergunta que a mim cabe também responder. Você já foi desprezado? Amém? Amém, queridos? Quantos já foram desprezados? Diga glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Porque todos nós já fomos desprezados. Em algum momento, em alguma etapa da vida, em alguma circunstância, em alguma situação, nós fomos desprezados. E nós somos constantemente desprezados. E ainda talvez nós venhamos sofrer muito desprezo. E talvez o desprezo, ele não vai cessar. Amém? Até que Cristo venha.
Nós estamos vivendo tempos, né, que infelizmente é notório, é comum o desprezo, amém? E nós vamos ver que este homem que é introduzido nesta parábola, quando Jesus agora narra, ele era um samaritano, amém? Louvado seja, desprezado pelo povo judeu, ele era separado pelo povo judeu, ele era visto como um inimigo do povo judeu, né? Amém, queridos? Mas nós vamos chegar lá. Miqueias capítulo 7, no versículo 6, a palavra do Senhor diz assim, amada igreja: porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra sua mãe, a nora contra sua sogra, os inimigos do homem são os da sua própria casa, amém? E nós vamos observar que Jesus, aleluia, ele confirma lá em Lucas capítulo 12, ele vai dizer que o pai, ele está dividido com o filho. Ele vai fazer menção que há uma divisão do pai com o filho, do filho com o pai, né? Há uma divisão entre a nora e a sogra e a nora. Ele vai dizer que, ele vai repetir, ou seja, ele vai aplicar este versículo bíblico de Miqueias, quando ele fala para o povo, quando ele fala para aqueles que o ouviam, amém? Então, você já parou? Nós podemos assim pensar, que se o Cristo, se os profetas falaram, se o profeta falou com respeito a esta divisão, a este desprezo que aconteceria entre os próprios familiares, entre aqueles que estão dentro da mesma casa, irmão, pare e pensa, quanto mais vindo de um irmão, quanto mais vindo de um amigo, quanto mais vindo de um próximo, vindo de uma pessoa desconhecida. Então o desprezo faz parte da nossa vida, ele faz parte da nossa caminhada. Agora, existem duas circunstâncias que são importante, o Senhor tocou meu coração para esta abordagem, porque há duas situações que são importantes a gente entender, quando nós somos desprezados, de que forma nós recebemos o desprezo, de que forma nos toca, de que forma alguma coisa, um desamor, um desprezo, qualquer coisa dessa natureza, de que forma nos toca. E eu coloquei da seguinte forma: se em resposta à dor causada pelo desprezo, reagimos com desprezo, com atos de vingança e indiferença, serão evidentes as características desse desamor em relação à dor do nosso próximo. Amém? Traduzindo isto, para ficar mais simples para nós, tipo assim: eu desprezo porque eu fui desprezado. Eu não consigo tratar bem o meu próximo, eu não consigo tratar bem alguém porque eu também fui desprezado. Se eu ajo com desprezo é porque alguém me desprezou. Se eu não consigo amar, é porque eu não fui amado. Eu não amo porque eu não fui amado. Você está entendendo, querido? Existe uma forma de reagir, existe uma forma de sentir, existe uma forma de se posicionar com respeito ao desprezo. Jesus mostra um homem que era desprezado pelos judeus. Jesus fez menção de um sacerdote que descia, de um levita que descia, homens religiosos, homens de Deus, mas que desviaram-se do homem caído. Agora, Jesus introduz na história um samaritano que era desprezado. Mas nós vamos ver que a postura deste homem, ela é diferente da postura dos religiosos. Amém? Louvado seja Deus. Agora, segunda abordagem: se não permitirmos que a dor do desprezo nos ofenda, nem abra feridas em nós, ela só irá nos sensibilizar
E em resposta a essa dor, nós seremos movidos a amenizar a dor do nosso próximo. Amém, querido? Então você observa, querido, que é como nós reagimos, é da forma como nós permitimos sentir aquilo que veio para nós. Se veio e o propósito era nos ofender, se o propósito era nos humilhar, se o propósito era nos desprezar, da forma como nós reagimos, vai evidenciar a forma como nós vamos tratar. Amém, queridos? Então veja bem, nós observamos que foi essencial nisto, é importante não desprezá-lo, nem deixar de amá-lo. Por quê? Tudo depende da forma como nós reagimos. Amém? Em resposta do nosso coração, em resposta da nossa vida, das nossas atitudes. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Então eu quero colocar para o coração da igreja, para mim nesta noite, que, amados, observem que quando é comum reagir com amor, quando somos tocados com amor. Então, reagir com amor, quando nós somos tocados com amor, é muito fácil. Aí eu ajo com amor, eu trato bem, eu não desprezo, eu cuido, eu sou amável. Por quê? Porque eu fui tratado assim. Mas é muito fácil nós reagirmos assim. Nós tratarmos com amor, quem nos trata com amor é muito fácil. Nós tratar com amor porque fomos tratados com amor é muito fácil, queridos. Amém, amados? Agora a palavra do Senhor Jesus, em 1 aos Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 15, o Senhor disse assim: evitai que ninguém retribua o mal com o mal, mas encorajai que todos sejam bondosos uns para com os outros. Louvado seja Deus. Agora ele introduz, fala para a igreja, é importante evitar que ninguém retribua mal com mal. Não é porque alguém te despreza que você vai desprezar, não é porque alguém trata você com indiferença, com desamor, que você vai tratar com desamor. Por quê? É preciso entender que é o que está dentro de nossa vida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, nós estivemos falando domingo passado, só frisando algo que eu coloquei, que o amor ao próximo é a expressão máxima do amor que nós, como cristãos, como homens, como mulheres de Deus, que nós professamos a Deus. O amor ao próximo é a expressão desse amor. Vocês lembram do versículo bíblico? Que se nós dissermos que amamos a Deus e não amamos o irmão, nós mentimos. Somos mentirosos. Estamos tratando com falsidade, com hipocrisia. Nós não estamos correspondendo a este amor que Deus nos confiou, que Deus nos deu. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, queridos. Aleluia. Então, amados, quando nós observamos o exemplo do sacerdote e do levita, e ainda hoje, se nós falarmos do nosso momento, da nossa época, da nossa recente história, da nossa vida, dos nossos dias, nós vamos observar, querido, que os homens e mulheres que mais conhecem a Deus, é de se esperar que da parte deles, que a prática deles, homens e mulheres que mais conhecem a Deus, que têm afinidade com o Senhor, que têm relacionamento com o Espírito Santo, amém? É para se esperar que dessas pessoas possa demonstrar na prática o amor ao próximo. A importância que se dá é isto, que nós como cristãos venhamos demonstrar na prática o amor ao próximo.
Talvez nós possamos ver muitos que não professam a fé, que a igreja pentecostal, que a igreja cristã professa, essa fé a Deus, essa comunhão do Espírito Santo, essa vida, esse particular da presença de Deus. Mas há pessoas que mesmo no mundo, e talvez desprovidas até deste amor que ela possa nutrir por Deus, mas ela busca ter um amor com a pessoa, com o outro. Nós vemos isto. Existe, porque o amor é uma característica da divindade. Ele foi colocado dentro de nós, queira ou não. Existe um amor que veio da parte de Deus para o homem. É característico, amém? Ainda que a pessoa possa amar, não com o amor ágape, não com o amor que Deus quer que nós amamos, o amor eros, o amor sensual, ou um amor fraternal, mas ama, e às vezes cuida, e às vezes dedica. Esses dias eu vi no Facebook uma ilustração, que é uma grande verdade dos nossos dias. Aquela ilustração, quais as crianças, talvez os irmãos tenham visto, as crianças seguram um do lado, os irmãozinhos, um no braço da mãe aqui, o outro no outro braço. A mãe é minha, não, a mãe é minha, ou o pai é meu, não, o pai é meu. Isso é muito comum a criança, principalmente irmãos fazerem isso, Mas depois, quando estão lá, mostra o desenho, velhinho, a mãe velhinha, aí o filho falando, não, cuida que a mãe é tua, não, ela é tua também, cuida você, você está entendendo? Ou seja, despreza, foi isso que Cristo disse. O pai vai desprezar o filho vai desprezar o pai, a nora, a sogra, a nora. São situações que são pertinentes à realidade da vida. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, a palavra do Senhor, Lucas 12, Jesus disse assim: a quem muito foi dado, muito mais lhe será cobrado. Agora, queridos, se Deus nos tem dado da plenitude do seu amor, será que o Senhor não há de nos cobrar dos frutos desse amor? Se Ele nos tem colocado dentro do nosso ser, do nosso coração, a plenitude de tudo aquilo que é a sua essência. Deus é amor. A palavra de Deus diz que Deus é amor. Esse é o atributo de Deus, é a essência de Deus. Se resume no que Deus é. O que é Deus? Deus é amor. Agora, se Deus coloca isso dentro de nós, Ele vai cobrar de nós os frutos desse amor, queridos. Amém? Louvado seja Deus. Só de nós assim pensarmos, só de nós refletirmos nisto, nós já precisamos avaliar, às vezes, o quanto nós não estamos sendo cuidadosos com a nossa própria vida, o quanto nós não estamos sendo calorosos no que diz respeito ao amor ao próximo. Só de nós avaliarmos esta palavra que eu acabei de dizer aqui, que Deus pode cobrar de nós, porque Ele nos dá o seu amor, nós já podemos aqui estar totalmente desprovidos do céu, porque se nós não estiver correspondendo a esse amor, nós estamos desprovidos do céu. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Aleluia. Então, queridos, quando Jesus ele vai mencionar um samaritano, como eu disse, que é desprezado pelos judeus, ele vai justamente mostrar para aquele qual ele está respondendo, o doutor da lei, e ele vai mostrar para ele que a capacidade de expressar o amor não depende da religiosidade. Ele está bem claro quando ele citou o sacerdote e o levita. E agora, quando ele faz menção de um samaritano, ele está dizendo para o doutor da lei, ele está mostrando para ele que a capacidade de expressar o amor
não depende da religiosidade. Ele acabou de dizer que aqueles homens de Deus passaram de largo. E agora ele diz que o samaritano não. O samaritano não passou de largo. A Bíblia vai mostrar que o samaritano, ele chegou no lugar onde ele estava. Ele chegou aos pés dele, do homem caído. Amém? Agora, irmãos, quem são os samaritanos? Como que surgiram? Como que eles eram tratados? Com desprezo a gente já, está bem claro, mas louvado seja Deus. Samaritanos, queridos, para nós só relembrarmos que nós já falamos sobre isso em alguns momentos, é uma mistura de povos. Os samaritanos, eles surgiram da mistura dos israelitas com os outros povos. Isto aconteceu durante cativeiros, o assírio e o babilônico. Então, quando aconteciam esses cativeiros, quando eles eram levados, as próprias nações que dominavam, elas introduziam outros povos naquela região, naquelas cidades dominadas. E ali havia uma miscigenação de cultura, de povo. Você está entendendo? E o povo judeu começava a se misturar. Ele começava os judeus, e começavam os israelitas a casar, a tomar por esposas as mulheres estrangeiras. E aí houve então uma condição de se tornarem, de serem chamados impuros, porque no entendimento dos judeus eles são uma mistura de raças, queridos? Amém? Louvado seja Deus. Então era por isso que o judeu desprezava o samaritano, porque eles já diziam que eles não eram servos de Deus. Era comum o judeu dizer, eles não são servos de Deus. Havia essa diferença, essa dissensão, como eu disse, entre eles, amém? E os samaritanos, por si talvez não se consideravam judeus, como eles o eram. Por quê? Porque eles se consideravam que eles sim eram descendentes de israelitas. Eles tinham esse entendimento, eles permaneceram em Samaria. Apesar da mistura dos povos, eles permaneceram. Eles entendiam que eles são descendentes dos israelitas. Então havia esse confronto entre judeu e samaritano. Amém, queridos? Louvado seja Deus. E eles eram desprezados. O que eu estou abordando aqui era a forma como eles eram tratados. E como eu fiz a pergunta, como também nós podemos ser tratados, desprezados também. Amém? Talvez você seja desprezada porque você serve a Deus. Você é desprezado porque você é crente, porque você é servo, porque você é serva, porque você ora, porque você tem compromisso com a igreja. Talvez você é desprezado porque naquele lugar, naquela casa, naquela família, é só você que serve, é só você que busca, e você é desprezado. É comum, é natural acontecer. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. E nós observamos, querido, que o próprio Cristo, ele foi chamado de samaritano pelos judeus, como forma de menosprezo, como forma de insulto. Jesus foi chamado de samaritano. Quando a gente observa a palavra lá de João 8,48, eles vão dizer assim, os doutores, os homens da lei, os fariseus, aqueles que estavam ali, vão dizer assim, não temos dito que és samaritano e que tens demônio? Eles colocam esse título em Jesus, dizendo para ele, está vendo aí, como se dissesse para o povo, mas estava falando para Cristo, não temos dito que és samaritano, respondendo para o Cristo. Você está entendendo, querido? Era algo vexatório, era um insulto para eles. Chamar alguém de samaritano é para dizer, não vale nada, não vale nada, é desprezado, não é servo de Deus. É essa que era a característica que eles davam para o samaritano. O desprezo era grande. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor.
Então é isso que eu quero nessa primeira introdução abordar. Agora em segundo, esse é o primeiro. A Bíblia diz que ele ia de viagem. Ele ia de viagem. Louvado seja Deus. Observa, querido, né? Seguia o seu caminho. Aqui no texto que eu li, ele diz que seguia o seu caminho. Na sua Bíblia pode dizer, ele ia de viagem. Amados, não é possível nós determinarmos, dentro das palavras de Jesus, se este homem samaritano, se ele está descendo, ou se ele está subindo. Não dá como nós sabermos se ele está saindo de Jerusalém também, e está indo pelo mesmo caminho, descendo. A Bíblia diz só que ele ia o seu caminho, ele ia o caminho. Então observa, querido, que a Bíblia não faz menção, Cristo não está dizendo. E se nós avaliarmos, né, que aquele homem que caiu na mão dos salteadores, né, que nós avaliamos que espiritualmente, evangelista, ele estava descendo, saindo da Jerusalém e descendo espiritualmente, nós só podemos pensar algo, que este que estava o caminho, está na contramão, ele está vindo de baixo para cima, ele está em ascensão, ele está subindo, ele está num caminho, talvez numa transversal, de qualquer forma não importa, este homem talvez não está no mesmo caminho, descendo, porque se a representação daquele que é o samaritano, e como nós falamos no início da mensagem desta parábola, que a representação do samaritano, ela prefigura o Cristo, ela prefigura Jesus. Então o próprio, aleluia, quando nós fazemos assim menção, podemos dizer, ele está vindo na contramão daqueles que estão descendo, ele está subindo, ele está em ascensão, ele está em elevo espiritual, ele está, aleluia, na bênção, ele está cheio da graça, para que ele possa fazer o que é essencial. Amém, querido? Louvado seja Deus. Então veja bem, querido. Terceiro, vai dizer a palavra que chegou ao pé dele. Aqui diz a palavra que passou-lhe perto e, vendo, compadeceu-se dele. Amém? Ou seja, em outras traduções você possa talvez aí verificar que vai dizer que chegou ao seu pé, chegou ao pé dele, ou seja, ele veio diretamente onde ele estava, ele aproximou-se, ele chegou no lugar, ele chegou aonde o homem estava caído. Louvado seja Deus, amém? Ele se importou, quando ele observa, quando ele vê o homem caído, e ele observa, ele se importou com o outro, amém? Diga nessa noite, ele se importou com o outro. Diga para o irmão que está do seu lado, Deus se importa com você, Deus se importa com você, amém, querido? Deus se importa com você, louvado seja Deus. Ele se importou, querido, com o outro. Quando a gente observa nas palavras de Jesus em Lucas 12, Jesus vai dizer, e até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. A gente observa a tamanha importância que Cristo tem por nós, ou que nós temos por Cristo, ou que nós representamos a Cristo, o quanto o Senhor, Ele se importa conosco. Está certo que Jesus diz, da forma como Ele está expressando aqui a palavra, que até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados,
Não significa dizer que Jesus, que o Senhor, e fica contando os nossos cabelos constantemente para saber quantos tem. Mas isso mostra o cuidado. Isso mostra o quanto Ele se importa comigo e com você. Amém, igreja? Aleluia. Então Ele está mostrando, dizendo: eu guardo, eu cuido, eu zelo por você, a ponto de saber quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Esta é a importância que nós temos por Cristo, esta é a importância que nós temos para Deus. O quanto Ele zela por nós, o quanto Ele cuida da nossa vida, amém? Por isso que é bom lembrar a palavra do Senhor, Isaías 41:10, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. A palavra é clara para dizer que nós somos importantes, que Deus cuida, que Deus se importa. Talvez a não corresponder, o fato de ter sido desprezado, é que porque colocou na sua cabeça, eu creio que Deus nunca se importou comigo, porque se Deus se importasse comigo, eu não tinha sido tratado dessa forma, eu não tinha sido maltratado desse jeito. Eu creio que Deus nunca se importou comigo, pelo contrário, Ele se importa, Ele cuida e Ele zela. No versículo 13 de 41, Isaías 41, porque eu sou teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Ele toma pela mão para dizer, não temas porque eu te ajudo. Então Deus está dizendo em todo o tempo, eu me importo com a sua vida, eu me importo com você. Quando Ele olha, quando o samaritano que representa, prefigura o Cristo, quando ele vê aquele homem, ele imediatamente, ele sai do seu caminho. Se ele está vindo por outro caminho ali, se ele está vindo em qualquer, se ele não podia passar no caminho dos judeus, não importa, ele chega no lugar, ele vem no pé dele, porque ele está interessado em ver como é que ele está. Deus está olhando para a minha vida e para a sua, está olhando para a nossa condição, querido, querendo todo o tempo saber como é que nós estamos, avaliando nossas vidas, avaliando nosso coração, avaliando nossos sentimentos, avaliando nossas emoções, avaliando a nossa espiritualidade. Ele está cuidando de nós, Ele está zelando, Ele quer que eu e você seja abençoado, Ele tem melhor, então Ele vai no lugar para cuidar de nós. Você está entendendo o que Decamassu Decandarai, o que o Espírito Santo tem para mim e para você nessa noite, querido? O zelo, o cuidado do Senhor, o cuidado do samaritano com o homem caído, revela o cuidado de Deus com a minha vida e com a sua, revela o zelo do Senhor, a misericórdia, o amor de Deus para com as nossas vidas. Louvado seja Deus. Pode estar difícil, pode estar destrambelhado, pode estar virado dos avessos, mas Jesus jamais, em momento algum, Ele vai deixar de se importar com as nossas vidas. Aleluia, louvado seja Deus. É muito importante que nós avaliarmos isso, é muito importante nós compreendermos nessa noite a dimensão do amor, da extensão do amor de Deus. Amém, queridos? Aleluia. Agora, amados, é importante nós perguntarmos, quem é meu próximo? Quem é meu próximo? Aquele de quem eu me aproximo, aquele que está ao meu lado. Amém, querido? E o que eu sou para aquele de quem eu me aproximo? O que eu sou para aquele de quem eu me aproximo? O próximo dele. Eu sou o seu próximo. Quando eu me aproximo de você, você que está do meu lado, você é o meu próximo.
Mas quando eu chego ao seu lado, quando eu me aproximo, eu também sou o teu próximo. Aquele que está do seu lado é teu próximo, aquele teu parente da tua casa é teu próximo, aquele teu ente querido do lado da tua família é teu próximo, aquele teu vizinho do teu lado é teu próximo, você é o próximo dele também. Amém, igreja? Então, ele vai e chega no lugar, chega ao pé. Amém? Zelo, cuidado, compaixão. Quarto, vendo, moveu-se de íntima compaixão. Amém, querido? Diga, ele viu e ele amou. Está fraco, hein? Diga, ele viu e ele amou. Amém? Ele sentiu íntima compaixão. Como diz aqui nesta versão, ela vai dizer, vendo, compadeceu-se dele. Talvez a tua diga, compadeceu-se dele. Talvez as outras versões possam dizer que ele sentiu, moveu-se de íntima compaixão. Teve íntima compaixão. Amém? Louvado seja Deus. Querido, e por falar que Deus é amor, e por falar da extensão do amor de Deus, desse atributo poderoso e maravilhoso de Deus, é bom nós avaliarmos e perguntarmos, qual a situação que nós estávamos? De que jeito nós vivíamos? Como nós fomos encontrados? Quando o Senhor Jesus, quando o nosso Deus, Ele nos amou. Quando o Senhor, Ele olha para a minha vida, Ele olha para a sua, de que forma nós estávamos? Que jeito que Jesus te encontrou? Aonde você estava no momento que Jesus te achou? Sabe aquele momento de reflexão, aquele momento de acordar, aquele momento de despertamento espiritual, aquele momento que você sentiu o amor de Deus, e você se entregou, e você, aleluia, começou a avaliar o teu passado, a tua vida toda errada, torta, de pecado, de sujeira, e de repente você avaliou, e você se entregou, porque Ele te amou. Amém? Então é bom nós avaliarmos. Por quê? Porque muitos de nós estavam caídos, estavam machucados, estavam errados, estavam perdidos. Alguns estavam trêbidos, estavam nem bêbados, estavam trêbidos. Outros estavam drogados. Estava todo no tipo de erro, querido. Erro e erro e erro. Se nós avaliarmos, alguns estavam no fundo do poço, em profunda miséria. Você está entendendo, querido? E nós temos que avaliar, porque quando a Bíblia vai expressar, se nós observarmos, em 1 João 4,10, nós sabemos que, já fizemos menção aqui, que a palavra de Deus vai dizer que não foi nós que amamos a Deus, mas foi Ele quem nos amou. Não fomos nós que decidimos amar a Deus, não fomos nós que avaliamos nos entregar para Deus, porque nós simplesmente o amamos. Pelo contrário, foi Ele que nos amou, e porque Ele nos amou, Ele nos resgatou. Amém? Então a Bíblia é bem clara, vai dizer, não fomos nós que amamos a Deus, Ele nos amou. E quando a gente observa, amar ao próximo, é um mandamento de Deus. Amar ao próximo, dentro do que o Senhor disse, está expressado na lei de Deus, no que Jesus resumiu a lei, amar ao próximo é um mandamento. Amar ao próximo não é opcional. Amar ao próximo não é, se me for conveniente.
Se for conveniente para mim, eu amo. Se eu quiser, eu amo. Mas se eu não quiser também, eu odeio. Se eu quiser, eu amo. Mas se eu não quiser, eu desprezo. Não, Jesus, Ele mostrou bem claro que isto não é opção minha, sua, é mandamento de Deus para nós, que nós precisamos observar. Se eu não amo, eu estou desobedecendo a Deus. Se é mandamento e eu não amo, eu estou desobedecendo a Deus. E como eu já disse, se a desobediência é fato para que eu não venha herdar o reino de Deus, o reino dos céus. Se nós pregamos que desobediência não leva para o céu, então, querido, quando eu não estou disposto a amar, quando eu não estou disposto a perdoar, quando eu não estou disposto a amar, quando eu não estou disposto a perdoar, quando eu não estou disposto a fazer o que Deus ordenou que eu, como servo cristão, homem de Deus, mulher de Deus, fizesse, eu estou em desobediência. E a desobediência, o céu pode ser só uma opção, né? Ah, talvez, né? Pode ser um talvez, quem sabe? Mas a desobediência é clara, ela não leva o homem de Deus, a mulher de Deus, ao reino de Deus. Então nós somos chamados por Deus para amar, exercer o amor, praticar o amor, ainda que seja difícil, ainda que não é fácil, ainda que não estou dizendo aqui, isso é fácil, pastor, isso é fácil, vamos aí, nós vamos, coisa mais fácil que tem. Não é não, querido, não é não, é preciso buscar, entronizar o coração para que possa desenvolver a prática desse amor. O amor está dentro de nós, mas muitas vezes nós não queremos liberar, querido. O amor está dentro de nós e nós muitas vezes não queremos liberá-lo, nós não queremos praticá-lo, nós não queremos exercê-lo, nós queremos guardar para nós. Eu sou amado por Deus, Deus me ama, eu amo a Deus e Deus me ama, é o que importa. E a gente não quer liberar o amor para o próximo. Você está entendendo? Mas aqui a palavra de Deus é bem clara. Ele vendo, moveu-se de íntima compaixão. Agora, olha, observe que muitas vezes talvez a gente venha dizer: mas pastor, eu tenho fé, a fé me leva para Deus, eu tenho fé, com a minha fé eu vou chegar no céu. Mas quando a gente olha para a palavra de Deus, Paulo, movido pelo Espírito Santo, Paulo, movido pela graça do Senhor Jesus, quando ele foi alcançado por este amor, ele está dizendo assim, 1 Coríntios 13, 2: ainda que eu tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Queridos, agora vem um homem como Paulo, apóstolo chamado por Deus, não pelos homens. O próprio Jesus lhe apareceu, lhe comissionou, levantou, abençoou, deu graça, deu tudo para ele. Ele, pelo Espírito Santo, vai dizer sobre a fé, ele discorre sobre a fé, ele fala coisas poderosas sobre fé. Em Romanos ele fala coisa linda, só que tem uma coisa. Agora ele está falando aqui para os irmãos aqui de Corinto, ele vai dizer: mesmo que eu tenha uma fé que possa mover montanhas, tirar de um lugar e jogar no outro lugar, tamanha fé que eu tenha, mas se não tiver amor, não sou nada, não serve para nada, não me leva a lugar nenhum. Se eu não tiver amor, não me qualifica para o céu, não me qualifica para a glória, não me qualifica nem para ser um verdadeiro cristão, porque essa é a base de Deus, querido, é a essência de Deus. Amém, igreja? Aleluia, louvado seja Deus. Então, querido,
é preciso perguntarmos qual é a nossa resposta para Deus, individualmente ou como igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém? Qual é a nossa reação? Qual é a nossa postura diante de Deus? Como pessoas ou como igreja do Cristo? Como igreja do Senhor Jesus? Amém? Quanto à necessidade do próximo. Era notório que aquele homem caído, observem, Jesus está contando que ele estava caído, machucado, todo lá estrambelhado. É notório que ele tinha uma necessidade. Ele precisava de socorro. Ele precisava que alguém fosse lá avaliar a sua situação, ajudá-lo de alguma forma. Ele precisava, ele estava vivo ainda. Então observa, queridos, que observar quanta necessidade do próximo. Foi isso que o samaritano foi fazer. Ele chega no pé dele para avaliar a situação dele. E mais do que isso, ele faz muito mais do que só olhar. Ele faz muito mais do que só ver se está vivo. A Bíblia vai mostrar isso. Amém? Agora, quanto à necessidade do próximo, da minha resposta para Deus, como servo, como homem de Deus, como você, mulher de Deus, homem de Deus, igreja do Senhor que nós somos, qual é a nossa resposta de Deus quanto à necessidade do próximo? Hebreus 13, no versículo 16, vai dizer assim: não negligencieis a contínua prática do bem e a mútua cooperação, pois é destes sacrifícios que Deus muito se alegra. O escritor aqui de Hebreus está dizendo que não é para negligenciar a prática do bem, a mútua cooperação. Não negligencia, ou seja, avalie a tua postura e coloque em prática. Não seja negligente a isto. Por que motivo ele está dizendo? Porque Deus se agrada disto. É sacrifício como este que Deus se agrada. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Gálatas 6, 9 a 10 vai dizer: e não nos desfaleçamos de fazer o bem, pois se não desistirmos, colheremos no tempo certo. Sendo assim, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Agora, quando Paulo está falando aos Gálatas, e está dizendo, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé, ele não está dizendo que é só para os da fé, é só para os crentes, é só para os servos, é só para os que são pentecostais, é só para os que vivem na fé, para os que são abençoados por Deus, que aceitaram Jesus. Necessariamente não, querido. Ele não está falando com respeito, quando ele fala principalmente, ele está dizendo necessariamente a eles. Avalia que eles precisam, são aqueles que estão muitas vezes no nosso meio, os da fé, são o teu irmão na fé, necessariamente sim, porém, ele está dizendo, façamos o bem a todos, sem distinção. Ah, pastor, mas eu ajudo aquela pessoa, eu penso em ajudar porque ela é lá daquele lugar onde desce os demônios lá e eles dançam que nem uns cavalos. Então, querido, mas no papel do cristão, se você tiver que ajudar ele, você tem que ajudar. Se você tiver que ajudá-lo de alguma forma, estender a mão de algum jeito, você tem que ajudar. Faça os da fé, faz. Ah, ele não é da minha fé, não é da minha religião, ele nem professa fé. Mas e daí? Jesus diz, façamos o bem a todos, sem distinção. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Então, amados, quando nós observamos esse termo,
moveu-se de íntima compaixão. Nós vamos ver Jesus fazendo menção daquilo que era o seu próprio ser. Nós vamos observar, querido, que como nós já falamos, se o samaritano, ele prefigura a pessoa de Cristo, e a Bíblia vai dizer que ele moveu-se de íntima compaixão. Amém? Então você observa uma coisa, na narrativa de Mateus, no capítulo 20, no versículo 34, vai dizer assim, ó, quando Jesus ele cura 2 cegos, está dito assim: e então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhe nos olhos, e logo seus olhos viram, e eles o seguiram. O texto, na narrativa de Mateus, está dizendo que Jesus moveu-se de íntima compaixão pelos 2 cegos que clamavam. Ele respondeu com íntima compaixão, com amor. Ele prontamente foi socorrer. Ele estendeu a mão e curou a cegueira daqueles homens. Ele moveu-se. Quando Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim, de Lucas 7,13, diz a palavra: e vendo-a, moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: não chores. Jesus olha e observa a mãe trazendo o filho que morreu, filho único, e diz a palavra que ele moveu-se de íntima compaixão por ela. Ele amou-a no mesmo momento, ele expressou o amor, ele estendeu a mão, foi lá, só disse uma palavra: jovem, levanta, jovem, ressuscita, tenha vida. Só isso. Ele devolveu o filho vivo àquela mulher. Amém, queridos? Porque ele moveu-se de íntima compaixão. Na parábola do filho pródigo, Lucas 15, no versículo 20, e levantando-se foi para o seu pai. O filho pródigo vai para o seu pai, e quando ele estava longe, o seu pai o vê, e moveu-se de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço, e o beijou. Jesus narra essa parábola e vai dizer que este pai moveu-se de íntima compaixão pelo filho que estava retornando à casa. Amém, igreja? Mais um exemplo. Quando Jesus curou e quando ele multiplicou pães e peixes e alimentou grande multidão, diz a palavra do Senhor, Mateus narra no capítulo 14, Jesus saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão por ela, curou os seus enfermos, e na sequência, ele multiplica pães e peixes, e alimenta todos. Mas a narrativa de Mateus vai dizer que Jesus estava lá, movido de íntima compaixão. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Eu não quero jamais deixar de crer, querido, que quando Jesus olhou para a minha miséria, ele moveu-se de íntima compaixão pela minha vida, porque senão o Lucianinho já tinha batido às 10 faz tempo, já tinha ido para o beleléu, como alguns falam, já tinha ido para a casa do capiroto, você está entendendo, querido? Mas Jesus moveu-se de íntima compaixão pela minha vida. Eu tenho certeza que ele moveu-se de íntima compaixão pela vida do evangelista, eu tenho certeza que ele moveu-se de íntima compaixão da sua vida, quando tirou você da idolatria, quando tirou você do pecado, da imoralidade, da bebida, da droga,
Ele moveu-se de íntima compaixão pela sua vida. Amém, querido? Glória a Jesus. Você pode dar um glória para Jesus nessa noite? Diga glória a Deus, diga aleluia, Jesus. Pode ser que o pregador não é pentecostal assim, né, querido? Mas pode dar glória para Jesus, viu? Amém? Fique à vontade, aleluia. Deus é bom, Ele está aqui, amém? Louvado seja Deus. Para nós encerrar, querido, que nós estamos dentro do horário, aleluia. Filipenses 2:5, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Tende em vós o mesmo sentimento que teve em Cristo. Cristo amou. Nós temos que amar. Nós temos que ter o mesmo sentimento. Nós temos que ser cheio. Então, querido, é importante entender que como eu vou reagir, tem que ser gerado no coração. Tem que ser motivado por amor ao próximo. Porque é o amor que vem de Deus. Então, motivado pelo amor a Deus e ao próximo. Amém? Tem que ser gerado no coração. Não tem como. Não tem onde, não tem outro lugar a ser gerado isto. É no coração que se ama. Amém? Louvado seja Deus. Romanos 13:8. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama ao seu próximo cumpriu a lei. Paulo está dizendo que quem ama o próximo cumpriu a lei. Então, querido, não deva nada a ninguém, a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros. Amém, queridos? Então, louvado seja Deus. Eu encerro aqui neste versículo 33, aleluia, aonde ele moveu-se de íntima compaixão. Amém? Se coloque em pé, igreja. Eu creio que Deus está olhando para nós nessa noite. Eu creio que Deus está olhando para o nosso coração. Talvez Deus está olhando para os nossos pensamentos, para as nossas decisões, para as nossas expectativas. Talvez Deus está olhando para nós em tanta coisa que nós avaliamos hoje aqui dentro de nós, no nosso coração. E eu tenho por mim, e sempre haverá de ser, pode ter certeza disso, igreja, que o Espírito Santo do Senhor que hoje habita dentro de nós, o próprio Deus que está no seu trono de glória, o próprio Cristo que está à sua direita, na glória, olha ainda e vai olhar para nós, dentro de tudo que nós possamos avaliar hoje, como vida, como sentimento, como qualquer coisa, e Ele vai avaliar e vai olhar para nós e vai sentir íntima compaixão de nós. Talvez Ele possa olhar para nós hoje e ver que nós vamos amanhã decidir errado, mas mesmo assim Ele está se posicionando para sentir íntima compaixão de nós, hoje e no amanhã, em todo tempo, em todo momento. Não foi porque Deus um dia sentiu esse amor por mim, me tirou do pecado, da lama, de tudo errado, que Deus agora deixa eu seguir a vida. Não, Ele me avalia e Ele sente íntima compaixão por mim todo o tempo, e Ele está sempre pronto para cuidar, para me desviar do mal, para tirar do meu caminho o erro, para tirar do meu caminho o adversário, para tirar do meu caminho o pecado, para mim. Existe um momento em que nós somos guardados antes de sermos tentados até, porque Deus se move com íntima compaixão de nossas vidas. Você entende esse amor de Deus nessa noite, querido? Você é fruto deste amor. Ame, ame e ame o teu próximo. Espera de você o seu amor. Amém? Glória a Deus, o meu amor. Louvado seja Deus. Aleluia. A mensagem não terminou.
Nós estamos nessa série, né, querido? Daqui a pouco o Clube vai falar assim: pastor, está aparecendo na Netflix? É de Jeová. É de Jeová. Essa é a Netflix de Jeová, querido. Amém? Louvado seja Deus. Amém? E para Jesus essa série aí não acaba não, querido. Isso aí vai longe, hein? Vai longe. Jesus sabe. Amém? Aleluia. Vamos orar, querido. Vamos agradecer a Deus. Vamos abençoado. Em nome do Senhor Jesus. Passou 5 minutos só, querido, amém? Do nosso momento que nós avaliamos estar aqui. Glória a Jesus, seja o nosso Deus honrado. Oremos. Pai, eterno Senhor da vida, em nome do Senhor Jesus Cristo nessa noite, esta igreja que está aqui, Pai, Ramadekova Suriandarai, todos nós somos frutos do Teu amor, da Tua graça, da Tua misericórdia. O Senhor não avaliou, Senhor, se o nosso pecado, ele era muito grande, ou se ele era pequeno. O Senhor simplesmente olhou para nós, avaliou que nós éramos pecadores, o Senhor sentiu íntima compaixão por nós, o Senhor estendeu a mão, o Senhor nos resgatou, o Senhor nos curou, o Senhor limpou, o Senhor purificou. A Tua misericórdia, ela prevaleceu com glória para abençoar nossas vidas. É por isso que nós estamos nesta noite na Tua presença, na Tua casa, para adorar, para exaltar, para glorificar. E em nome de Jesus, nós não saímos daqui nesta noite sem a Tua presença, sem a Tua graça, sem a Tua glória, sem o poder da palavra, sem receber aquilo que nós já fomos determinados pelo Teu Espírito de receber nesta noite. Por isso nós Te glorificamos, porque nós tomamos posse da vitória, do milagre, da bênção do Senhor em nossas vidas, e o Teu nome, ele será glorificado, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém e amém. Louvado seja Deus. Amém, igreja? Aleluia. Deus abençoe a todos, uma ótima semana, em nome de Jesus. Tenham todos essa graça do Espírito Santo para você ser vencedor, em nome de Jesus. Amém, querido? Aleluia. Louvado seja Deus. Levante as tuas mãos aos céus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e nosso Pai, e a consolação do Espírito Santo do Senhor seja sobre toda a sua igreja. Todos dizem amém e amém. Aplauda o Senhor Jesus. Glória seja a Deus. Aleluia.